Hoje a igreja está celebrando um dos seus apóstolos, ou melhor dizendo, desculpa, um dos seus evangelistas. Deixa eu corrigir aqui. Tem evangelistas que são apóstolos, mas nem todo evangelista é apóstolo. Os apóstolos nós sabemos, né? 12 apóstolos. Os evangelistas são 4. Dos 4 evangelistas, Mateus e João também eram apóstolos, né? Lucas e Marcos, evangelistas, não eram apóstolos. Então, a igreja celebra hoje um dos seus evangelistas, um dos 4, São Marcos. Vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre São Marcos. São Marcos é o mais novo dos evangelistas, o mais jovem dos evangelistas. De fato, ele era tão jovem que tem até uma cena que a tradição da igreja entende que é sobre ele, no evangelho, que no meio do drama todo é até uma cena engraçada, se torna engraçado no meio de um grande drama, engraçado hoje, né, para nós que estamos vendo de hoje, né? No evangelho de São Marcos, que é o mais curto dos evangelhos também, é o mais curto deles, né? João é mais longo, Lucas um pouco, Mateus é longo também, Marcos é o mais curto. No evangelho de São Marcos, Marcos que escreveu, ele diz assim no final do evangelho, quando tem o momento da prisão de Jesus. Por isso que eu estou dizendo que é no meio de um drama que algo engraçado, né, acontece. Ele fala que na prisão de Jesus, no Horto das Oliveiras, ele é o único que fala isso. Quando Jesus estava ali, que Judas veio com os soldados para prender Jesus, aí teve todo aquele embate ali, né? Pedro cortou a orelha de um dos que vinham para prender Jesus, e ele anota que tinha um jovem que estava só com uma roupa, um linho, uma roupa leve, vamos dizer assim, um linho, e os soldados tentaram agarrá-lo, e ele saiu correndo nu, fugiu pelado, porque na hora que os soldados tentaram agarrar a roupa dele, e era uma roupa pouca ali, e ficou a roupa e ele conseguiu fugir. Quem que é esse jovem que estava ali na hora da prisão de Jesus, e quase que agarraram e ele conseguiu escapar, mas escapou daquele jeito, né? É Marcos. Ele está falando dele mesmo. Cada discípulo, cada evangelista, dos 4 evangelistas, cada um, quando eles falam alguma coisa no evangelho, eles, nas entrelinhas, eles falam alguma coisa deles também. No caso das graças de Deus na vida deles, né? São Marcos coloca esse detalhe, né? E a tradição da igreja nos diz que São Marcos tinha uma mãe muito piedosa, chamada Maria, o nome dela, e ela era dali, de Jerusalém. E ela tinha, sua família, a família de Marcos, tinha casa nos arredores do Getsêmani, ali onde Jesus teve a sua prisão. Segundo a tradição da igreja, então, no meio daquele barulho, daquela algazarra, dos soldados com tocha, aquela coisa toda, a mãe de Marcos, a família de Marcos, que a mãe dele já seguia Jesus, de alguma forma esse jovem Marcos provavelmente estava em casa, era noite, provavelmente já estava para dormir, escutou a barulheira, escutou a situação, ou alguém chegou correndo para falar, olha lá, Jesus está lá rezando e vão prendê-lo, alguma coisa, e do jeito que ele estava, vamos dizer que hoje para nós seria o quê, né? Hoje para nós seria estar de pijama. Do jeito que ele estava, pelo amor que ele tinha a Jesus, jovem ainda, mas com um amor fervoroso a Jesus, saiu correndo e foi lá. Quem sabe eu possa ajudar Jesus em alguma coisa. Quase que ele ficou lá. Mas Jesus não queria que ele fosse preso. Nenhum dos discípulos foi preso naquela noite, porque Jesus não permitiu. Lembram da frase que Jesus fala para os soldados? A quem vocês procuram? A Jesus. Então sou eu. Deixa esses daqui ir embora. Ou seja, ninguém deles vai ser preso. Jesus não permitiu prisão de nenhum dos discípulos. E o jovem Marcos fugiu pelado, daquele jeito que podia naquele momento ali. É esse jovenzinho, cuja mãe era de muita fé, morava ali em Jerusalém.
Esse jovem que, depois dessa situação, claro, continuou seguindo Jesus. E esse jovenzinho era muito humilde, porque nós o vemos seguindo Jesus depois. Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi para o céu. E como nós o vemos seguindo Jesus? Ele segue Jesus naqueles 2 homens que podemos dizer que Jesus deixou como força na sua igreja. O primeiro de todos, Pedro. Marcos se torna um discípulo de São Pedro e segue São Pedro. Acabamos de ouvir a primeira leitura, é a primeira carta de São Pedro. Vocês acham que o pescador Pedro, lá da Galileia, de uma vilazinha, de um lugarzinho do mundo que se falava o aramaico, que era uma língua assim, bem fraquinha, vamos dizer assim, não era nada erudita. Vocês acham que o pescador Pedro já ia conseguir escrever em grego? Foi Marcos que escreveu. Marcos acompanhava São Pedro, escreveu as 2 cartas, são 2 cartas na tua Bíblia de São Pedro. Leia as cartas de São Pedro, lindas, maravilhosas, maravilhosas. As 2 cartas foram escritas por São Marcos. Ele acompanhava Pedro e escrevia as cartas para Pedro. Olha a humildade de Marcos. E também a humildade de Pedro, né? Ele era o grande Pedro, papa da igreja, não tinha essa condição de escrever. Deixa que o jovem mais inteligente, mais capacitado, escreva essas cartas para mim, para a igreja. Essas cartas que chegam até hoje nós, maravilhosas. No final da leitura da primeira carta de hoje, São Pedro está dizendo: essa carta está indo para vocês, aqui da Babilônia, vai por meio de Timóteo, é ele que está levando a carta, e o meu filho Marcos vos saúda. Marcos era filho de Pedro? Será que Pedro então era esposo da Maria? Não, nada disso. Meu filho espiritual. E segundo a tradição, Marcos foi batizado por São Pedro. Então ele é o filho espiritual de São Pedro. O meu filho Marcos, é o jovem Marcos, evangelista, ele vos saúda. Só que Marcos foi tão assim enviado por Deus, né? O Senhor queria que ele fizesse uma evangelização profunda, que não foi só Pedro que ele acompanhou. Ele acompanhou também São Paulo. E ele acompanhou São Paulo até nos momentos mais difíceis. Porque ele acompanhou São Paulo, inclusive quando São Paulo estava preso em Roma. Marcos estava acompanhando São Paulo. Então Marcos bebeu dos ensinamentos de São Pedro, acompanhando São Pedro, e acompanhou o grande Paulo também nas suas viagens missionárias, não em todas elas, mas em várias delas, e foi até Roma, onde Paulo estava preso. Corria um risco também, né? Paulo foi degolado, corria um risco também de perder a sua vida. Meus irmãos, Deus fala muito por nós, pela vida de São Marcos e pela palavra de Deus hoje. Esse Marcos que bebeu da fé em Pedro e Paulo. Vamos no que ele escreve na primeira leitura, que é Pedro escrevendo, é Pedro ensinando, mas Marcos também tem a sua mão aqui, porque a tradição da fé ela era feita de forma oral. No início da igreja não tinha isso daqui. O livro, o Novo Testamento escrito, era oral. Depois que com o tempo os evangelistas colocam no papel. E o que esse Marcos escreve? Ele diz: caríssimos, olha para nós essa noite, revesti-vos todos de humildade. Olha o humilde Marcos, que seguia São Pedro, que seguia Paulo, que ia para um lado, para o outro. Revesti-vos todos de humildade. É a base, né, de toda a vida espiritual, começa na humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Ele não dá graça para os orgulhosos, mas a sua graça vai para os humildes. A base, né, da vida espiritual está aqui na humildade. Rebaixai-vos, então, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Depois, lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele cuida de vós.
Que difícil isso para nós, muitas vezes, né? Nós ficamos tão preocupados muitas vezes com algumas coisas, perdemos um pouco o sono. E esse Marcos, que passou por grandes lutas na sua vida, que viu Pedro e Paulo passarem por grandes lutas, ele junto com São Pedro vão dizer, né? Lança sobre o Senhor as vossas preocupações. Que nessa missa hoje nós possamos lançar as nossas preocupações diante do Senhor. Depois, continua ele, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios. Não sejam dominados pela bebida, não sejam dominados pela televisão, não sejam dominados pela internet, não sejam dominados pela preguiça, não sejam dominados por uma vida vaidosa. Sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? O vosso adversário, o diabo, ele é o grande adversário, o diabo. Ele vos rodeia como um leão a rugir. A imagem que ele pinta do diabo como um leão que está rodeando. Leão é interessante, é um animal interessante. Ele é pretensioso, né? Ele vai pegar a presa, às vezes ele fica meio que rodeando, fingindo assim, parece que nem está interessado. E depois ele vai e dá o bote. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ele está procurando quem que ele vai devorar. Vai devorar o coração. Vai devorar o coração, o centro da vida da pessoa. Tornar a pessoa uma pessoa morta espiritualmente. Procurando a quem devorar. Resistir-lhe. Opa, isso é muito importante para nós. Resistir-lhe, resistam ao demônio, firmes na fé. Porque muitas outras pessoas passam também por esses sofrimentos. Muitos outros passam por esses sofrimentos. Resistam ao demônio, firmes na fé. Isso aqui, vamos parar um pouquinho rapidamente aqui. Resistam ao demônio, firmes na fé. Lembra que eu disse aqui rapidamente que São Pedro escreveu essa carta, enviou essa carta, escreveu por meio de Marcos, e enviou essa carta e diz assim na carta. Volta depois nessa leitura na sua casa, você vai ver que linda que ela é. São Pedro diz assim: a igreja na Babilônia vos saúda. Para onde ele mandou a carta, né? A igreja da Babilônia vos saúda. Ah, então Pedro escreveu da Babilônia, padre. Babilônia fica lá no Iraque hoje, ou melhor dizendo, na época, né, onde é o Iraque hoje. Ah, então Pedro escreveu essa carta da Babilônia. Não. Babilônia é um termo bíblico que os escritos bíblicos usam para dizer toda cidade, todo lugar pervertido. Pervertido. A Babilônia que Pedro se refere é Roma. Pedro estava em Roma. Roma era a grande capital do império, era a maior cidade do mundo na época. Estamos falando aqui da época de Jesus, do começo da história moderna. Roma era cidade gigantesca por tamanho da época, né? Mais de 1 milhão de habitantes em Roma. Era a grande Babilônia, cidade pervertida, onde o demônio tinha tomado conta, onde as pessoas não tinham vigiado, estavam entregues a Satanás, ao diabo. E é diante disso que Pedro está dizendo, diante dessa Babilônia, que tinham cristãos católicos lá fiéis, era a grande minoria do povo, mas eram fiéis. Esses católicos fiéis, que era a comunidade de Roma, por onde passou Pedro e Paulo, é de lá que Pedro está dizendo pelas mãos de Marcos: resistam ao demônio, porque ele está rodeando. A grande Babilônia hoje, meus irmãos, a grande Babilônia hoje, nós estamos nela. Nós estamos cercados, nós estamos vivendo numa sociedade onde muitas coisas o demônio está dominando. Muitas coisas.
Tem muitas famílias que o demônio está dominando. Muitos casamentos destruídos ou caminhando na destruição porque as pessoas permitiram o demônio entrar nesse casamento. Ou os dois permitiram, ou um dos lados permitiu. A Babilônia está aí em tantas outras coisas na nossa vida social. A Babilônia está a todo momento se mostrando para nós. A Babilônia está entrando dentro, inclusive, da igreja. Foi dia de São Jorge agora, né? Grande, maravilhoso São Jorge. É outro santo daqueles. Porém, teve até padres fazendo vídeo aí, dizendo que junto com pai de santo, podia vir na igreja, que iam lavar a escadaria e não sei o que, não sei o que. Um falso ecumenismo. Isso não é ecumenismo de jeito nenhum, nem diálogo religioso, interreligioso, isso não é. Tem uma diferença grande. Mas é essa bagunça, né? Essa grande bagunça que inclusive trazem para dentro da igreja. A grande Babilônia está aí para enganar, né? Para misturar tudo, para bagunçar tudo, para dizer que qualquer caminho que você vá está bom, para dizer que qualquer coisa que você viva está bom. Viva, seja feliz, viva a liberdade, viva o que for. A Babilônia está aí para dizer, né, que tudo que você faça está ótimo, o importante é ser feliz. A grande Babilônia está aí para dizer para você, bata a palma para o erro, bata a palma para o erro, para aquilo que é antinatural, para aquilo que é contrário aos ensinamentos de Deus, para aquilo que é contrário à lei natural, para aquilo que é contrário ao bom senso até. A Babilônia está aí para dizer, está tudo liberado, que era justamente o que se vivia em Roma. A Babilônia, que São Pedro está dizendo pelo escrito de São Marcos. É a mesma Babilônia que nós estamos vivendo hoje. Não tenho que tirar nem pôr. Na verdade, eu acho que colocar a mais. Meus irmãos, a coisa é séria. É muito sério. As leis estão sendo invertidas. O erro está sendo exaltado. A mentira está sendo exaltada. Aquilo que é contra a natureza está sendo exaltado. Você entende o que eu estou falando? E tantas outras coisas absurdas estão sendo exaltadas. Justamente como era em Roma. E diante disso, o que a palavra de Deus vem dizer para nós? Fé. Resista na fé. Naquela fé que muitos de nós recebemos até dos nossos pais, dos nossos avós. Eu digo muitos de nós porque eu sei que tem pessoas que não receberam essa fé dos pais e dos avós. Aí Deus deu um jeito de trazer essa fé de outra forma para você. Louvado seja Deus. Isso tem acontecido muito, né? Muitas pessoas que não tiveram uma raiz de fé, mas Deus colocou. Ótimo. Mas muitos de nós recebemos. Olha a fé de Marcos, a mãe dele, a Maria, lá de Jerusalém, fiel a Deus. O menino Marcos olhava para sua mãe, olhava para o povo de fé, olhava para São Pedro e falava, eu quero ser esse homem de fé. Eu não quero seguir. Porque ele saiu, né, da regiãozinha ali, ele foi para as capitais. Marcos foi para Éfeso, Marcos foi para Roma, Marcos foi para as grandes cidades do império da época. Podia se iludir, nossa, como tudo aqui é maravilhoso, como tudo brilha, como tudo é grande. Não, permaneceu firme na fé. Meus irmãos, nós precisamos permanecer firmes na fé dos apóstolos, na fé dos evangelistas, na fé do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, para quem teve essa graça de ter um pai, uma mãe, um avô e uma avó, uma família que transmitiu a fé. Não se deixe levar pela grande Babilônia. O demônio está aí rodando.
Está aí rodando para separar famílias, para destruir casamentos, para destruir vidas, para mudar a cabeça, para roubar o coração, para te afastar de Deus. Mas pela fé nós vencemos o mal. Resistir-lhe firmes na fé. Esse é o chamado da palavra de Deus para nós hoje. Resistir firmes na fé viva que o Senhor dá a cada um de nós. Essa fé que depois no Evangelho Jesus está dizendo para os discípulos: idem, vão, ide anunciai o Evangelho, proclamem, anunciem, levem para as pessoas. Vivam essa fé intensa e levem essas pessoas. Esqueci de dizer, Marcos era um dos 72 discípulos que Jesus falou: vão e anunciem o Evangelho. Esse homem vivia a sua fé desde jovenzinho. E ele é um exemplo para nós de vivermos a nossa fé no Senhor nosso Deus.